Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando, comentando o Evangelho do dia 17 de abril, ainda na sexta-feira da oitava de Páscoa. Nós estamos diante de fatos, de situações que chamam a atenção, inclusive das autoridades daquele momento. Porque na primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, nós vemos que os discípulos continuam a obra de Jesus. Agora são eles que vencem o mal, curando um paralítico desde o nascimento, em nome de Jesus, pelo poder de Jesus. E então, este é o primeiro fato importante para nós. Aquela potência divina de vencer o mal e a morte não foi embora, não desapareceu desta terra, continua agindo através das pessoas que Deus chama, que Ele escolhe, que Jesus envia. No caso da primeira leitura, o relato se refere então a Pedro e João, que estavam indo ao templo e curaram um paralítico. Mas podemos entender como todos os santos em sua vida realizam exatamente obras pelo poder de Deus que são admiráveis e que superam de muito a própria capacidade. Basta recordar Irmã Dulce e tudo que ela realizou, certamente não por uma capacidade pessoal, mas pela presença do ressuscitado que se serviu dela e agiu através dela. Uma segunda coisa que me parece importante é que, enquanto as autoridades judaicas que condenaram Jesus à morte pensavam, esperavam que o grupo dos seguidores de Jesus se dispersasse, aconteceu o contrário. E sempre a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos destes dias está dizendo que aumentava o número daqueles que acreditavam no Senhor. E então, a terceira coisa que eu quero recordar é que os apóstolos aproveitam de todas as circunstâncias, até mesmo quando estão ameaçados e aprisionados, para fazer o grande anúncio da ressurreição e desta potência divina que vence o mal e a morte e que é colocada à nossa disposição. Assim Pedro, por exemplo, na primeira leitura, diz assim: Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. E depois Pedro tira como que uma conclusão: e nenhum outro a salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Quer dizer, grande anúncio da salvação que chega a nós por Jesus e pela sua vitória sobre o mal e sobre a morte. E o Evangelho nos apresenta a terceira aparição de Jesus no lago de Tiberíade. E Jesus apareceu de novo aos discípulos, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. E Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. E os outros responderam: Nós vamos contigo. Mas não pescaram nada. Trabalharam a noite inteira sem conseguir nada. De repente, já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus lhe disse: Lançai as redes à direita e achareis. Lançaram, pois, e pescaram uma quantidade tão grande de peixes que o barco quase afundava. E João disse aos outros: É o Senhor. Quer dizer, naquele momento se deram conta que era Jesus Cristo ressuscitado, presente, que tornava possível aquela pesca milagrosa. E depois retornaram à terra e encontraram brasas acesas
com peixes em cima. E Jesus convidou os apóstolos, aquele grupo de apóstolos e de discípulos a comer. Vinde comer. Eles sabiam que era o Senhor. Esta era a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. É claro que quem escreveu o Novo Testamento, particularmente este Evangelho de São João, que hoje é lido na missa, eram testemunhas oculares, que puderam dizer, eu estava lá, eu sei do que estou falando, porque eu mesmo estava naquele barco e depois comi aquele peixe que o Senhor nos ofereceu na praia. E então, é a partir deste testemunho que a nossa fé vai se consolidando. Mas é claro que ela se fortalece, tornando-se uma convicção, quando nós também podemos fazer a experiência em nossa própria existência humana, agora, desta potência divina que atua, que age, porque perdoa os nossos pecados, porque renova o ânimo para enfrentar desafios, porque abre e descortina horizontes, iluminando a nossa inteligência de tal maneira que podemos compreender coisas que antes não tínhamos e nem sequer imaginado, porque nos tornamos capazes de realizar algo que seria impossível se contássemos apenas com nossas capacidades humanas. É a potência da ressurreição que continua agindo. Com que finalidade? Salvar a nossa humanidade, reconduzindo-a a Jesus e criar uma comunidade cristã que vive a amizade fraterna, a caridade, o serviço mútuo, para que não somente cada pessoa, mas o mundo inteiro, o povo na sua maneira de conviver, possa ser renovado pela graça, pela misericórdia de Jesus Cristo, Senhor. Deus abençoe vocês, caríssimos irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.